E este é o tema da mensagem de hoje. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. E vamos meditar no Evangelho de João, na qual nós estamos fazendo essa série de mensagens sobre como João retrata Cristo na sua carta. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. João capítulo 7, verso 37 ao 39. Louvado seja o nome do Senhor. O tema de hoje, repetindo: Jesus Cristo, a água da vida. Amém? Ele é a única fonte inesgotável, que todos os dias nós temos que buscar esta fonte. Aleluia. É uma fonte que quanto mais bebemos dela, mais iremos querer dela. Glória a Deus. João capítulo 7, verso 37 ao 39, que diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele dizia do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém? Soberano Deus, mais uma vez clamamos ao Senhor, ó Pai, para que fale conosco na Tua santa e gloriosa palavra. Pai Santo, fale em nossos corações, transborde em nós o rio de água viva que é o Espírito Santo durante essa mensagem. Aqueles, ó Pai, que entraram enfermos, entraram abatidos, sejam restaurados pelo poder da Tua palavra, curados pelo poder da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, estamos aqui para ouvir o Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos conceder nessa noite, e sabemos que é o melhor, que é a vida eterna para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. A água, ela é o elemento mais essencial da nossa vida humana. Podemos passar semanas sem comer, mas apenas dias sem tomar água. Uma pessoa com sede extrema fará qualquer coisa por um copo da água. A sede é uma das sensações mais desesperadoras que existe. Se você reparar, uma pessoa que está com sede há muito tempo, é uma pessoa que está angustiada e desesperada por beber água, porque o corpo já está desidratando, já está se secando. Nosso corpo é composto por praticamente 70% de água. Nosso corpo necessita de água, mais do que o alimento. Em um momento, Jesus escolhe essa imagem poderosa da água para revelar quem Ele é e o que Ele oferece. Em um momento estratégico, no último e grande dia da festa dos judeus, Ele levanta a sua voz e faz um convite que ecoa através dos séculos para todos nós. Venham, se alguém tem sede, venham a mim e beba de mim. Hoje nós vamos descobrir o que significa ter Jesus como a água da vida e como podemos beber desta fonte inesgotável, que é o nosso Senhor Jesus, que nunca seca. Jesus, quando Ele veio dizer esta palavra, naquela época, estava tendo a festa dos tabernáculos. No verso 2 e verso 37 cita sobre esta festa. Era uma feira. O que era essa festa? Essa festa era uma das 3 grandes festas anuais do povo judeu, citada em Levítico capítulo 23, do verso 33 ao 43. Esta festa dos tabernáculos, naquela época, e ainda hoje tem, durava 8 dias. Celebrava a colheita e relembrava os 40 anos que o povo estava no deserto. Jerusalém ficava lotada de peregrinos de todo o mundo naquela época para estar participando dessa festa. Nesta festa havia um ritual de água. Durante os 7 dias da festa havia uma cerimônia na qual os sacerdotes, eles iam ao tanque e ali de Siloé com jarros de ouro, enchiam os jarros com água, voltavam ao templo em procissão solene, derramavam a água no altar, enquanto o povo cantava Isaías 12, verso 3, que diz: vocês tiraram água com alegria das fontes da salvação. Então, enquanto os sacerdotes derramavam água no templo, o povo cantava este hino: vocês tiraram água com alegria
das fontes da salvação. Era uma oração por chuva e celebração da provisão de Deus no deserto. Então, nesta época onde Jesus estava ali, na festa dos tabernáculos, havia ocorrido esse todo ritual religioso do povo judeu naquele tempo, lembrando da provisão no deserto dos 40 anos e também do ato de purificação do povo com a água sendo jorrada no templo. Ali havia, no verso 37, vemos que Jesus cita o último e grande dia. Era o 8º dia, o clímax da festa. Neste dia que Jesus levantou, no verso 37, é o dia onde o ritual da água não era realizado. Do 1º ao 7º dia era realizado o ritual da água. No último dia não era. Então foi exatamente neste momento de silêncio total naquele povo que Jesus se levanta e vem tratar da água que purifica verdadeiramente e da água na qual todo ser humano necessita, que é Ele, a nossa fonte. Ele levanta e vai falar o quê? Olha, a água que vocês estão usando aí é uma água que perece, é uma água que não purifica. Tudo certo que na época que meu pai falou que purificava, purificava. Mas agora eu vim, a água viva desceu do céu para transbordar dentro de vocês a água espiritual do meu Pai. Deus, então, nosso Senhor, veio trazer um contraste no que eles estavam fazendo. Imagina uma cena, milhares de pessoas no templo, o ritual da água fresca em suas mentes, lá do povo de Israel, a lembrança da água que Deus fez brotar da rocha no deserto, em Êxodo 17, números 20, e então Jesus se levanta naquele momento e proclama que Ele é a fonte verdadeira da água da vida. Ou seja, olha, aquela vez que vocês bateram na rocha no deserto lá e saiu água, aquela água ali saciou a sede de vocês, mas eu, a água viva, estou aqui para saciar eternamente a vida de vocês. Glória a Deus. Jesus, ele estava sendo procurado por autoridades. Se vocês meditarem depois em casa, no capítulo 7, no versículo 1, versículo 11, versículo 32, as autoridades daquela época estavam procurando Jesus, porque Jesus causou um alvoroço no sentido de que ele estava pregando o evangelho do Pai e os fariseus não estavam gostando. Falaram com as autoridades. Jesus fazia milagres fora do tempo na qual os judeus, que era sábado, Jesus fazia um milagre no sábado, os judeus ficavam irritados com isso, porque não podia fazer. Falavam com as autoridades romanas. Então todas as autoridades daquela época estavam procurando Jesus para prendê-lo. Eles estavam começando essa procuração por Jesus. Verso 1, verso 11 e verso 32. Havia também naquela época, nessa ocasião de Jesus levantar, uma divisão sobre quem ele era. Alguns acreditavam que ele era filho de Deus, outros já não acreditavam, outros precisavam de milagres acontecer para acreditar. Havia uma divisão no povo. Também havia guardas que foram enviados para prendê-lo, verso 32, verso 45 ao 46. Mas mesmo assim, Jesus proclamou publicamente quem ele é, sem medo nenhum, com coragem do Pai: eu sou a água da vida. Nosso Jesus mostra que a gente não deve ter medo do sistema em nosso meio, não deve ter medo do que o mundo há de fazer por nós, porque ele enfrentou o sistema e falou: por mais que eles queiram me calar, a voz do meu Pai, a voz do reino do meu Pai, não vou calar. Eu vou continuar proclamando que eu vim libertar toda a humanidade, até mesmo os meus inimigos que querem mal contra mim, eu vim libertá-los. Eu sou uma água que transborda para todo mundo que quer essa água. É isso que Jesus veio trazer. Versículo 37, vamos entender então. No último dia, que é o dia da festa dos tabernáculos, nesse dia não tinha purificação da água, o grande dia da festa. Jesus então, no silêncio de todos na festa, ele pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus faz um convite para o povo. O povo fazia ritual, mas Jesus faz algo que vai em contraste com o povo. Olha, vocês estão produzindo, fazendo a ação da água, mas eu estou convidando todos vocês: venham a mim, quem tem sede. Se alguém tem sede, venha a mim. Jesus então mostra para nós que todo ser humano tem sede de alguma coisa. Eu não falo de fisicamente não, falo espiritualmente e emocionalmente. Todo ser humano, alguns seres humanos, têm sede de significado. Eles perguntam: por que eu existo?
eu nasci? Qual o meu propósito? Para onde eu vou quando essa vida acabar? Muitos seres humanos têm essa dúvida, têm sede do significado da sua vida. Outros têm a sede de amor e aceitação. Todos querem ser amados pelo que são. Todos buscam aprovação e pertencimento de alguém. O ser humano tem disso, essa sede de amor e aceitação. O ser humano também tem sede de paz interior, busca paz em vários lugares. O descanso para a consciência culpada, o alívio para a ansiedade e para o medo. O ser humano tende a isso. O ser humano também tem a sede de uma alegria verdadeira. O ser humano quer ser feliz, quer ser alegre. Então eles buscam satisfação profunda que vai além do prazer momentâneo, uma felicidade que não depende das circunstâncias. O ser humano também tem sede de esperança. Nós vivemos de esperança. Com isso, é uma certeza de que o futuro é seguro. O ser humano pensa, precisa de um futuro seguro, precisa ter uma convicção de que a vida vale mesmo a pena viver. Aí Jesus vem falar com a nossa sede. Venha quem tem sede. Se alguém tem esse tipo de sede aqui, venha até mim. Se alguém tem sede de saber para que existe, venha para mim. Se alguém tem sede de esperança, venha até mim. Se alguém tem sede de aceitação, venha até mim. Se alguém tem sede de alegria verdadeira e genuína, venha até mim e beba da água que eu dou. Porque o mundo, Jesus quer dizer o quê? O mundo não tem essa água para dar. O mundo não vai te aceitar como você é. O mundo não vai te dar esperança. O mundo não vai te dar uma alegria verdadeira. O mundo não vai te dar um amor verdadeiro. Mas eu, a água viva, vou te dar. É isso que ele fala para aquele povo e fala para nós. Aí nós temos as cisternas rotas que não saciam. Vou explicar isso. Jeremias 2, versículo 13, declara o seguinte para nós: pois o meu povo, diz Deus para Israel, fez duas maldades. Abandonaram a mim o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Cisternas rotas, você vai cavar o poço, só que não vai reter água. Não vai reter água. É como Jesus está falando. Vocês me abandonaram, deixaram de eu fluir em vocês a minha água, para vocês próprios cavarem a água para saciar a sede de vocês. Ou seja, vocês não confiam mais em mim. Vocês não me amam. Não confiam que eu posso transbordar em vocês aquilo que vocês precisam. As pessoas buscam para saciar a sua alma o sucesso profissional e financeiro. É uma cisterna rota da vida, aonde ela fala assim: se eu conseguir aquela promoção no serviço, eu serei feliz. Muitos são assim: se eu conseguir tal emprego, eu serei feliz. A sua felicidade está num objeto, está em uma circunstância, e não está em Jesus Cristo, que é a água da vida. Aí outros buscam o quê? Saciar a sua sede em relacionamentos. Se eu encontrar a pessoa certa na minha vida, eu serei completo. Errado. Você não pode olhar dessa maneira. Jesus fala: olhe para mim, é eu que vou te dar completude na sua vida, é eu que vou te dar um amor incondicional na sua vida. Tem prazeres também que pessoas buscam lá no mundo afora. Se eu me divertir o suficiente, pular na gandaia, irmão Paulinho, se eu ficar pulando lá, se eu me divertir com prazeres da vida, eu terei paz, eu estarei ali realizado. Errado. Quanto mais você se diverte nos prazeres do mundo, mais a sua alma vai chorar por Deus, mais você sentirá tristeza ao deitar a sua cabeça no travesseiro da sua cama. Outras pessoas cavam a cisterna em cima da religiosidade. Se eu cumprir rituais e regras, eu vou ter paz. Errado. Porque Deus fala que a única paz que nós temos é nele, Jesus Cristo nosso Senhor. Não é em rituais, não é em regras que o homem coloca, mas é no Senhor Jesus Cristo. Outras pessoas buscam reconhecimento, quer ser conhecidas, que as pessoas admirem ela e deem a ela o valor que ela acha que tem. Aí Jesus fala: olha, não busque valor nas pessoas, busque valor em mim. É eu quem te valorizo, não são as pessoas que te valorizam. Porque eu quero você comigo aonde eu estiver. E para isso você tem que me querer. A água viva transbordando dentro de você. Então a gente vê que há vários tipos de cisternas que a pessoa busca, cava por si próprio. Ao invés de buscar a água viva transbordante de Deus,
que vai saciar a sua sede em todas as áreas? Não. Sente falta de algo terreno, vai buscar aquilo com as próprias mãos, ao invés de buscar primeiro a fonte inesgotável, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós vemos tantas pessoas presas mentalmente ao seu emprego, presas mentalmente ao seu relacionamento, aonde só há destruição, só há brigas, só há contendas, só há um desastre na vida dessa pessoa, porque o foco está naquilo e não está na água viva que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender isso. Vivemos nesse mundo que precisa focar nessas coisas. Sim, trabalho, sim, família, sim, mas a nossa fonte principal é Jesus Cristo. O convite é para todo mundo. Olha só, quando Jesus fala se alguém tem sede, ele fala assim: não importa a sua origem social ou étnica, ou seja, não importa se você é pobre e é rico, se você é de cor ou não é, não importa. Venha, se está com sede, venha que eu recebo, venha beber da minha água. Não importa o seu passado ou os seus pecados, não importa o que você fez atrás, não importa o que você está fazendo agora, só venha até mim que eu tenho água para dar, a água da vida eterna. Ah, pastor, mas eu sou velho, eu sou novo. Não importa a sua idade, não importa a sua condição, ele chama você também: venha que eu tenho água da vida para te dar. Ah, pastor, eu sou teólogo, eu conheço muita palavra. Ah, pastor, eu não conheço tanto assim. Não importa se você é alfabetizado ou não é alfabetizado, Jesus te chama: venha beber da minha água. Jesus não faz acepção de pessoas, não importa se você é digno ou indigno. Ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba da água que eu dou. Jesus não faz acepção de ninguém. Jesus chama todo mundo: se alguém tem sede, quem tiver sede, não importa quem, venha até mim e beba desta água. Você já reconheceu a sua sede espiritual? Há vários momentos da minha vida, eu já reconheci que eu precisava buscar mais ao Senhor, que eu estava precisando. O Espírito Santo faz essa cobrança dentro de nós: olha, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais. Ele cobra a gente, porque a sua alma está com sede de buscar o eterno Deus. E esta é uma graça maravilhosa que o Espírito Santo faz e trabalha dentro de você e de mim, porque diz a Bíblia que rios de água viva fluirão dentro de nós. Este rio é o Espírito Santo. Só que para fluir, ele quer que você exerça uma atitude. Ele te cobra: ore, jejue, louve ao Senhor, leia a Bíblia, vá ao templo cultuar com seus irmãos. Ele te cobra, por quê? Porque a sua alma está com sede de Deus, e você precisa saciar essa sede todos os dias, precisa beber dessa fonte todos os dias. Então, quando você tem essa sede espiritual, busque ao Senhor, que Ele vai transbordar água viva dentro de você. Jesus, ele não aponta para algo externo ou algo do mundo. Ele fala dele mesmo. Se alguém tem sede, venha aos meus discípulos, venha aos romanos. Não, venha a mim. Ele se apresenta como a única fonte que pode saciar a alma humana. É o nosso Senhor Jesus. Olha só, em João 4,10, com a samaritana, Jesus falou com a mulher o seguinte: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que Ele diz, dai-me de beber, você, mulher samaritana, é que pediria água e não sou eu. E eu lhe daria água viva, que vai transbordar dentro de você. A gente vê na história da samaritana de Jesus, que no final da conversa, ela transbordou água viva. Por quê? Ela correu para os samaritanos para falar dessa água que ela conheceu lá em cima. Quando a gente conhece esta água, Jesus Cristo, verdadeiramente, a gente tem vontade de falar dele em todo momento. É só falar de Jesus. Aí o mundo fala assim: você é chato demais, cara, só fala de Jesus. Ah, mas ele é minha fonte de água viva, vou falar mais de quê? A minha boca, a minha alma só quer falar dele, só quer proclamar a glória dele. Jesus, ele não oferece uma nova religião naquela época ali, nem hoje. Não. Jesus não oferece um conjunto de regras para seguir. Não. Jesus não oferece um sistema filosófico ou ensinamentos morais. Não. Ele oferece a si mesmo para todos nós segui-lo com amor e prática da verdade. Aí vocês podem perguntar para mim: mas pastor, o que significa então vir até Jesus? Porque Jesus falou: venha até mim. Ou seja, o primeiro quesito de ir
até Jesus é o nosso movimento de aproximação até Ele. Jesus quer que você tenha disposição de chegar até Ele. Não é aguardar Ele vir até você, é você ir até Ele com sede. Jesus, eu tenho sede do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Porque tem gente que experimentou a primeira água, a primeira jorrada. Aí experimentou, para ver se a pessoa ficou bom, não busca mais a Deus. Vem no culto, mas não tem aquele fervor mais. Não tem mais aquela vontade de beber muito da fonte do Senhor, não. Aí Jesus fala o quê? Venha a mim continuamente. Todos os dias você tem que se aproximar de mim. E como nós nos aproximamos de Deus? A gente nos aproxima de Deus, primeiro abandonando outras fontes. A gente tem que deixar as outras fontes de satisfação. Ou seja, se a pessoa bebia, se a pessoa fumava, se a pessoa tinha prazer em outras coisas e não em Cristo, esta pessoa, para se aproximar de Jesus, tem que abandonar essas coisas para se aproximar de Jesus. Não se engane com falsas emoções que possa estar sentindo, porque o inimigo pode causar falsas emoções em pessoas que ainda vivem no pecado. Aí fala, eu estou ficando cheio de Deus. Não confunda. O inimigo também pode trazer falsas emoções, porque você e eu podemos estar vivendo pecado e falando, Deus está agindo em mim. Não está. Porque a água transbordante de Deus só vai transbordar na sua vida uma verdadeira emoção espiritual se você abandonar essas outras fontes de prazer. Se você e eu não abandonarmos, você não vai ter o verdadeiro mover de Deus na sua vida. Por isso Jesus fala, venha até mim, abandone as outras fontes. Venha até mim, ou seja, seja humilde para reconhecer que você precisa do Senhor Jesus na sua vida. Há pessoas que quando está na congregação já há muito tempo, já não precisa mais de Deus, entre aspas. Eu tenho um dom, eu tenho tal coisa, eu tenho uma palavra, eu não preciso mais do Senhor, não. Eu preparo aqui e eu falo, está errado. Não importa o tanto tempo que você tem de ministério, todo momento, até na sua velhice, você e eu precisaremos do Altíssimo Deus. Nós seremos dependentes dEle. Então a humildade faz parte de você chegar até Jesus. O exemplo que nós temos é aquela mulher pecadora que se jogou aos pés de Jesus e lavou os pés de Jesus. Ela se humilhou perante o Senhor Jesus. E nós, todos os dias, não é só um momento, nós temos que nos humilhar perante o Senhor. Esta humilhação nos traz proximidade com a água viva. Nós também, quando nos aproximamos de Deus, nós temos uma confiança em sua promessa. Crer que Ele realmente pode e quer saciar a nossa sede. Nós temos que confiar no Senhor. Às vezes nos aproximamos de Deus, Senhor, está aqui nas tuas mãos o meu problema, mas você não confia. Você fica matutando na sua mente como quer resolver, sem esperar no Senhor a solução. Eu já fui assim. Mas aí Deus fala, olha, se você quer realmente vir até me beber da minha água, entregue e confia. Se humilhe e confia. A confiança no Senhor gera em você a transbordância da água da vida. Tá, pastor? Então por que Jesus se diz ser a fonte perfeita? Primeiro porque Ele conhece nossa sede perfeitamente. Ele foi tentado em tudo como nós. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, cita essa passagem, onde o escritor dos Hebreus fala que Jesus foi tentado em tudo como nós fomos. Ele experimentou uma sede física na cruz e Ele compreende as nossas necessidades mais profundas. Aquilo que você precisa de Deus, Ele sabe e compreende. Porque diz lá em Hebreus que Ele em tudo foi tentado como nós. Então não existe ninguém melhor para compreender a sua dor e a sua necessidade que a água viva, que é o nosso Senhor Jesus. Porque Ele é a fonte perfeita. Porque Ele, Jesus, tem a capacidade infinita. Não é uma fonte limitada que pode secar em algum momento. Não. O nosso Senhor Jesus é uma água viva, corrente, inesgotável. Você pede, recebe e não para de receber e não para de pedir. Porque Ele é uma fonte inesgotável em nossa vida, não acaba. Ele também está sempre disponível. Se você for numa fonte de água, tem certo momento para você ir lá pegar água. A mulher samaritana ia ao meio-dia pegar água.
as outras mulheres iam um certo tempo pegar água. Às vezes a água se esgotava da fonte. Mas o nosso Jesus, Ele está disponível 24 horas, 7 dias por semana para nós. Ele é uma fonte inesgotável para nós. Seja de dia, de tarde, no almoço, na janta, de madrugada, Ele está disponível 24 horas para mim e por você. É uma fonte transbordante. A água que Ele dá é gratuita. Você vai no supermercado, irmão Paulinho, compra água cara lá, mineral, misericórdia, mano. Aí você vem para a palavra de Deus, a água do Senhor é gratuita, você não compra. Isaías 55, versículo 1 diz: vocês, os que têm sede, venham às águas, e os que não têm dinheiro, venham, comprem como, porque é de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17: quem quiser beber gratuitamente da água da vida, venha. Jesus, Ele fornece esta água gratuitamente para todos nós. Meus irmãos, a água do Senhor, a palavra do Senhor não se vende. As bênçãos de Deus não se vende. O que nós vemos hoje em dia é um evangelho que corrompe as pessoas. Olha, para você ter uma bênção, venha pagar tal valor, né, Maria? Misericórdia. Olha, se você quer uma oração, pague tal valor. Aonde está isso na Bíblia? Jesus falou: a minha água é de graça, eu transbordo para quem quer. Se quer cura, venha que eu vou curar de graça. Se quer milagre, venha que eu vou dar milagre de graça. Só depende do seu querer, da sua vontade, da sua sede em mim. Jesus só depende da nossa fé, da nossa sede por Ele. Que maravilha saber que a nossa fonte, que é Jesus, ela não é limitada, é infinita. Não importa quantas vezes voltemos, não importa quantos somos, não importa quão grande seja a nossa sede, a água suficiente em Jesus Cristo para todos nós. O mundo todo pode estar necessitando de água e necessita, mas Jesus transborda água para toda essa humanidade que querer. Há uma ação necessária. A gente falou primeiro de que se alguém tem sede, ou seja, todo tipo de pessoa pode chegar até Jesus. Falamos também de vir até Jesus. O que é vir até Jesus? Só que aí Jesus fala: você tem que vir até mim, está com sede, vem até mim. Mas você tem que ter uma atitude. Qual é essa atitude? Beber. Beber de Jesus. Beber do nosso Senhor. E vou explicar isso. Não basta saber, conhecer sobre Jesus. Não basta apenas crer no Senhor Jesus. Mas tem que crer e servi-lo, aonde o Espírito Santo vai fluir dentro de você rios de água viva. Há 3 níveis de relacionamento com a água. Primeiro, saber que Ele existe, ou seja, você sabe que Jesus é Deus, você sabe que Jesus é Filho de Deus, você sabe que Ele morreu e ressuscitou para nos libertar do pecado, você sabe que Ele batiza com o Espírito Santo, você sabe que Ele nos libertou, nos salvou, nos cura, você sabe que Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, você sabe que Ele voltará, isso você sabe da fonte. Só que não adianta só saber, Ele também exige que você esteja perto dEle, ou seja, como eu falei anteriormente, todos os dias nós temos que nos aproximar de Jesus. E ao nos aproximarmos dele, nós temos que beber da fonte que é Ele. Senhor Jesus, eu não quero apenas te conhecer de falar. Eu quero que o Senhor viva dentro de mim e trabalhe dentro de mim o teu mover. Porque há pessoas que só conhecem Jesus intelectualmente. Eu conheço esse Jesus, mas não quer se aproximar e beber da fonte. Não quer ser transformado pela água viva. E aí, como é beber de Jesus? Primeiro, através de uma fé genuína. Quem crer em mim, não é apenas concordância de mental. Eu creio no Senhor, eu creio. Ou seja, você crê na sua mente. Mas é uma confiança inteira da sua vida no Senhor Jesus. É descansar completamente nele para a salvação da sua vida. As pessoas falam: eu creio nesse Senhor Jesus que você fala. Mas você não aceitou Jesus, então você não creu. Você apenas ouviu falar e sabe quem Ele é, mas não creu verdadeiramente. O seu intelecto sabe que Ele salva, mas o seu coração não crê para acreditar que Ele salva. A nossa crença no Senhor, ao beber da fonte,
é crer que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele batiza e que Ele é o nosso Senhor. Também beber de Jesus é através da palavra de Deus. Não poderia deixar de falar isso, porque a palavra de Deus aqui que nós temos, ela jorra a vida eterna para nós. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz em nossa vida. Em João 6,63, Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não é uma coisa material, é uma coisa que vai transbordar em você o Espírito e vai transbordar em você a vida eterna. A palavra é o canal através do qual bebemos de Cristo. Quando lemos a palavra, quando meditamos na palavra, quando obedecemos à Escritura, nós estamos nos saciando de Jesus Cristo todos os dias. Então é necessário meditarmos na palavra do Senhor. O terceiro ponto é através da oração. E a oração, o inimigo, ele luta contra nós, com a maioria praticamente, de tentar fazer com que você não ore durante o dia, porque você se esqueça de orar ou não tenha vontade de orar. O inimigo sabe que a oração é necessária para o povo de Deus. Jesus Cristo, ele todo momento, ele se separava dos discípulos, se separava do povo para orar ao Pai. Daniel orava ali na parte da tarde, em direção à janela para Jerusalém. Nós vemos que a oração é essencial para o povo de Deus. A oração, você mostra dependência a Deus. Você abre o seu coração, conversa com Ele e expressa a sua dependência. Você mostra que você precisa e necessita falar com Ele todos os dias. Pastor, mas eu não sei orar. Deus não quer que você fale bonito para Ele, não. Só expresse a sua vontade no seu coração para Ele. Senhor, eu quero conversar com o Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu preciso do Senhor. Só basta isso, irmão. Não precisa falar coisas bonitas, igual aqueles homens ficam assim: oh Senhor, Deus Todo-Poderoso. Não precisa disso. Fale do seu jeito. Jesus só quer que você converse com Ele, né, Maria? Jesus só quer que você converse com Ele. Só fale com Ele. A oração tem que ser todos os dias, irmãos. Todos os dias. Separe um tempo para conversar com o Senhor. Jesus nos ensinou isso. E quando você faz isso, quando você ora, você está bebendo da fonte que é Jesus Cristo. Temos também, para beber da fonte, a adoração. Ou seja, uma comunhão diária e contínua, que você louva, exalta o nome do Senhor. Você começa ali, todos os dias, cantar e exaltar o nome dEle. Você para de reclamar da vida, porque quando você não reclama, você está o adorando. Quando você não reclama, você adora. Quando você para de xingar, você está adorando a Deus, porque você não está usando do seu corpo e da sua mente e coração para transgredir a vontade de Deus na sua vida. Quando você se cala para as coisas da sua carne e se exalta em espírito para Deus: Senhor Deus, estou passando por problema, mas eu te exalto e te adoro. Você está exaltando, adorando o nome dEle, está bebendo da fonte que é Ele. Temos também um outro fator para beber de Jesus, que é a obediência. E eu falei isso quando citei Ele como o pão da vida. Jesus disse em João 14, verso 15: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E em outro lugar: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência é uma forma de beber, pois nos mantém conectados à fonte. Quem realmente bebe da fonte que é Jesus Cristo, ele obedece ao Senhor Jesus Cristo. E eu disse para vocês, nós temos que beber todos os dias, não ocasionalmente, não quando quer, mas todos os dias temos que beber da fonte de Jesus Cristo. A sede espiritual não é saciada de uma vez por todas nesta vida. Precisamos de uma comunhão diária com Jesus. Não podemos viver de experiências passadas, ou seja, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia e nossa água de cada dia, Senhor. Todos os dias, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Todos os dias, Senhor Jesus, eu necessito da abundância do Senhor na minha vida. Porque sem o Senhor, eu não consigo caminhar mais. É isto, todos os dias, nós temos que ter essa sede em buscar o nosso Senhor Jesus. Deixa eu ilustrar para vocês. O nosso corpo precisa de água constantemente. A água aqui é vida. Nós precisamos dessa água aqui. Essa água
Não tem gosto, né, Paulinho? Mas tem um sabor gostoso, rapaz, quando a gente bebe. Que sabor que é? Nem sei que sabor, é transparente. Mas é tão bom beber dessa água. O nosso corpo precisa beber dessa água de segunda a sexta-feira. Assim como o nosso corpo precisa desta água, o nosso espírito, a nossa alma precisa de Jesus Cristo todo dia. A nossa alma anseia ser tratada por Jesus todo dia. O que o salmista Davi falou: a minha alma, Deus, tem sede de ti. Ele usou a situação dele no deserto, que estava com sede de água, para tratar da sua alma espiritual. O Senhor Jesus, a minha alma, assim como o meu físico, o meu corpo tem sede de água, a minha alma, Deus, tem sede do Senhor. Por que ele falou isso? Estava passando por perseguições, estava passando por dificuldades. Aí ele fala que a sua alma já estava perturbada. Ele clama a Deus: Senhor, a minha alma está com sede do Senhor. Só o Senhor pode saciar esse desejo da minha alma em perseguir os meus inimigos. Só o Senhor pode saciar a minha alma desse desejo de querer fazer loucuras. Só o Senhor pode saciar a minha alma que está entristecida, perturbada. Só o Senhor pode saciar a minha alma. Davi nos ensinou isso. Jesus nos ensinou isso. Então é uma rotina diária beber da fonte que é Jesus Cristo. No versículo 38, Jesus fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só, Jesus, ele fala de algo transbordante. Ele não promete apenas um copinho de água para você e para mim, não. Ele nem mesmo oferece uma fontezinha pequena para você tomar e depois ficar com sede, não. Jesus, ele fala o quê? Eu ofereço para vocês rios de água viva. É algo transbordante, abundante. Não é só agora que você vai ter, não é só amanhã que você vai ter, é todos os dias. Enquanto você estiver perto de mim, com sede de mim, eu vou te dar rios de água viva. Água que transporta poder, glória, graça de Deus na nossa vida. Aí nós vemos Jesus falar do significado dessa água, verso 39. Isso ele dizia, aqui é o João já descrevendo o significado, do Espírito Santo que haviam de receber os que crescem em Jesus Cristo. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Vamos entender isso. O Espírito Santo, ele estava habitando apenas em Jesus. Ele não estava nos discípulos de Jesus. Ele estava apenas em Jesus. Ele estava operando apenas em Jesus. Está falando João aqui. O Espírito Santo ainda não fora dado. A quem? Às pessoas que estavam crendo em Jesus. Quando Jesus foi assunto ao céu, após a ressurreição, ele fala o quê? Eu vou para o céu e vou enviar outro Consolador. Este Consolador que ele fala é o Espírito Santo. E aí vai cumprir o que ele falou aqui, que rios de água viva fluirá do interior de cada um que cresce nele. Ou seja, todo aquele que creu no seu sacrifício, que creu no seu nome, que crê que ele é Filho de Deus, que crê que ele é Deus, essa pessoa, ao mesmo tempo que creu, o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa. E é o Espírito Santo que vai fluir dentro de nós rios de água viva do Senhor. Por quê, pastor? Não é Jesus? Pois é. O Espírito Santo, Jesus e o Pai são um. É o mesmo Deus. São três pessoas, mas o mesmo Deus. É o único Deus subsistindo em três pessoas. Cada um com a sua função. Então o Espírito Santo, ele transborda dentro de mim e de você a água viva que é o nosso Deus. Então você fica dependente de coisas externas para o que você precisa? Não, irmão. Se eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós, é só nós clamarmos ao Senhor em oração com fé, que Ele vai encher de graça a nossa vida. O Espírito Santo habita em mim e você. Olha só, o Espírito Santo tem um significado profundo aqui. A água viva é o Espírito Santo. Então nós recebemos o Espírito Santo, Efésios 1,13 fala sobre isso. Ele vem habitar em nós, somos selados por Ele para o dia da redenção. O Espírito Santo nos transforma por dentro.
As pessoas que vêm para Jesus, e há uma cobrança em cima dessas pessoas. Olha lá, pastor, a pessoa aceitou Jesus, mas até hoje não foi transformada. Calma, irmão. Deixa o Espírito Santo trabalhar naquela pessoa. Mas, pastor, olha como ela está andando. Calma, irmão. Deixa o Espírito Santo trabalhar na vida daquela pessoa. Porque o progresso da santificação é aos poucos, não é imediato. Em algumas pessoas é de imediato, mas em outras leva tempo para largar aquele vício, leva tempo para abandonar os seus erros. Mas o Espírito Santo, a função dele é o quê? Trabalhar, transformar dentro da pessoa o caráter de Deus. E aí o rio de água viva vai fluir todos os dias dentro dessa pessoa, para transformá-la de dentro para fora. O Espírito Santo, como ele flui dentro de nós, ele nos capacita para a vida cristã. E o que é ser capacitado pelo Espírito Santo? O Espírito Santo, ele produz dentro de mim e de você, fluindo esta água, o fruto dele, em Gálatas 5:22. Qual que é esse fruto? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Quem trabalha isso em nós não é você, não sou eu, é o Espírito Santo. Então, se falta bondade em nós, ó Espírito Santo, me dê o seu fruto aí que eu estou precisando ter bondade. Ó Espírito Santo, eu estou com raiva, me dá o domínio próprio do Senhor, porque eu não tenho. É pedir ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, eu estou sem paz nenhuma, estou perturbado na minha cabeça. Vai pedir Ele, que Ele vai te dar, porque está dentro de você, fluindo água viva do céu. Temos também a outra parte do Espírito Santo que Ele nos concede, que são os dons espirituais, 1 Coríntios 12. Os dons espirituais Ele nos concede para servir. Olha só, repare, o fruto é para formar o caráter de Deus dentro de nós. Alegria, paz, mansidão, todos aqueles frutos ali, todas as características do fruto, é para produzir em nós um caráter de Deus. Já os dons espirituais é para servir ao reino, para curar pessoas, ou seja, é você atuando na vida de pessoas. O caráter, o fruto, é você, pessoal. Os dons é para você abençoar pessoas. Então o Espírito Santo trabalha em você, no seu caráter, e trabalha também na obra do reino. Há também o poder para testemunhar, porque a gente vê que o Pedrão, nosso famoso Pedro aí, o apóstolo Pedro, quando ele ficou cheio do Espírito Santo, ele teve a capacidade e ousadia do Espírito Santo a proclamar e testemunhar sobre Jesus. Então, toda pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida, ela tem a coragem dada pelo Espírito Santo, a ousadia dada pelo Espírito Santo para falar de Jesus para as nações. Você e eu, que nós temos o Espírito Santo, nós temos essa capacidade pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho de Deus. Aí, nós temos o Espírito Santo. A água está dentro de nós. Imagine você com esse copo aqui, ó. Só que você não está nesse nível aqui não, viu, irmão? Você é esse copo. É esse copinho aqui. Nós somos esse copinho aqui. Aí, quando a gente está cheio do Espírito Santo, nós vamos estar transbordando de água. Quando você transborda de água, vai espalhar a água no copo, não vai? Para todos os lados. Ou seja, Deus quer que você e eu estejam transbordando dele, para que as pessoas vejam a glória dele em nós, e venhamos testemunhar dele para as pessoas. Quando você está num nível pequeno de sede espiritual, não tem como você transbordar Deus para as pessoas. Quando você está vazio, não tem como transbordar Jesus para as pessoas. Quando você está cheio, você vai transbordar bênçãos de Deus para as pessoas lá fora. Então Jesus fala o quê? Vocês têm que vir até mim, se encher da minha água, dentro de você vai fluir rio de água viva, que não vai se secar. Ele vai todo dia transbordar dentro de você, para que através de você vidas venham também conhecer essa fonte inesgotável, que é o Senhor Jesus. Então Jesus, ele nos oferece esta água, e esta água produz vida abundante. João 10:10. A gente não vai viver espiritualmente falidos, mas na plenitude de Jesus. Nós não vamos apenas sobreviver, tomando de pouco em pouco, mas nós vamos prosperar espiritualmente todos os dias, tomando dessa água que é Cristo Jesus. Todos os dias, esta água produzirá em nós
uma alegria genuína. E o que é essa alegria, pastor? É a paz que excede todo entendimento. Você está passando por problemas, mas tem paz, tem uma alegria interna, sabendo que Jesus é o solucionador daquele problema. Também, nesta água, nós temos um amor transbordante, o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Capacidade sobrenatural de amar até os nossos inimigos. Então, quando nós estamos transbordando de água viva de Jesus, nós temos capacidade dada pelo Espírito Santo no nosso caráter, que é fruto a amar os nossos inimigos, a amar aquele que nos ofende. Não é você, não sou eu, é o Espírito Santo produzindo o caráter de Deus em nós para amarmos os nossos ofensores. Então, quando você bebe desta água, você é capaz de ter paz com os seus inimigos e amá-los também. Quando você bebe desta água, você também tem um testemunho poderoso. A nossa vida se torna atrativa para outras pessoas que estão sedentas da água. Pessoas perceberão que temos algo que elas precisam. Opa, olha como a Nayara está vivendo aquele problema dela, rapaz. Ela está ali sorrindo, está em paz. O que está acontecendo com ela? Ela está servindo a um Deus verdadeiro, irmãos. Eu quero esse Deus. É o exemplo. Então Jesus, as pessoas têm que ver em nós a glória dele, para que também tenham sede de beber dessa água. Temos também o fruto para a eternidade, o ministério eficaz que vai impactar vidas. Você, por mais simples que seja eu, por mais simples que seja, Deus trabalha em nós de uma forma tão tremenda que nós podemos impactar vidas lá fora em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não nos salvou apenas para sermos saciados, mas para sermos canais de bênção. Você não é para ser cheio e ficar só para você, não. É ser cheio e compartilhar as bênçãos de Deus para as pessoas ao redor. Há uma sede física e há a sede espiritual. A sede física é legítima, é necessária, nos mantém vivos fisicamente. A sede espiritual também é legítima, é necessária e nos leva a buscar a Deus. Deus criou as duas sedes, física e espiritual. Mas assim como não tentamos saciar essa sede com outro tipo de bebida, assim também Jesus fala: vocês não devem saciar a sede que tem em mim nas coisas do mundo. Ou seja, tem sede de prazeres, vem até mim, não vai até o mundo. Tem sede de ser viciado em bebida e outra coisa, não vai saciar sua sede em bebidas, vem saciar sua sede em mim, diz o nosso Senhor Jesus. É Ele que tem essa fonte para nos saciar a nossa alma em tudo que precisamos. Tem sede de financeira, está necessitando de dinheiro, não vai roubar, não vai fazer besteira, vem até mim, que eu vou prover na sua vida. É sede em todos os sentidos da nossa vida que Jesus fala. Então, nós temos que reconhecer a nossa sede. Você está satisfeito espiritualmente? Ou há um vazio interior que você ainda necessita de algo? O que você tem buscado para preencher esse vazio? Você está tentando saciar a sede espiritual com as soluções mundanas? Tenha uma honestidade com você mesmo. Todos os dias eu tenho comigo mesmo. Senhor Deus, eu estou precisando disso aqui, Senhor, mas eu não posso ir lá buscar isso, não. Eu tenho que buscar no Senhor. Todos os dias nós temos que ser honestos com nós mesmos. Senhor, eu não posso buscar aquilo que meu corpo está querendo. Eu tenho que buscar no Senhor o que eu estou necessitando. É honestidade com Deus. Muitos cristãos vivem com sede espiritual, mas não admitem. Têm vergonha de confessar que não estão satisfeitos em Cristo. Há muitos que vêm congregar, mas de congregar só da boca para fora, não tem mais sede de servir a Jesus, não tem mais sede de buscar a Jesus. Vem, senta, louva da boca para fora, ou prega da boca para fora, mas não está mais com aquela sede de falar de Jesus, de se aproximar de Jesus, não. Aí Jesus fala: você tem que reconhecer que está faltando essa sede dentro de você, e venha me buscar, que eu tenho água viva para transbordar dentro de você. Estabeleça uma rotina de beber de Jesus todos os dias. Um tempo diário de oração, de meditação da palavra. Momentos de adoração genuína a Deus.
práticas de gratidão e louvor ao Senhor, comunhão com outros cristãos. Não viva de experiências passadas, aquele encontro poderoso que você teve com Deus lá atrás, que você teve no primeiro amor, e você agora não tem mais. Jesus fala: olha, você tem que ter esse encontro comigo todos os dias. Não é só lá atrás, não. Foi bom aquele momento lá atrás, que eu te transformei, que eu te renovei, mas todos os dias eu quero te transformar, eu quero te renovar. Imagine uma coisa: o nosso corpo apodrece. Assim como o nosso corpo apodrece, nós necessitamos do nutriente vivo que é Deus, para não nos apodrecermos espiritualmente. Ou seja, todos os dias nós temos que buscar o Senhor para ser renovado. É como uma planta. A planta não precisa de água todo dia. Nós precisamos dessa água viva todo dia para não morrer, para não perecer. Todos os dias temos que ser aguados pelo nosso Senhor Jesus, e nós temos que ir até essa água. Nós não devemos buscar saciar a sede em outros lugares, mas somente em Jesus Cristo, que é a nossa fonte viva de água viva. Nós temos que permitir que o Senhor Jesus flua em nós o Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, nos ordena: não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Jesus fala: vocês não devem buscar coisas terrenas para saciar a sede de vocês. Vocês devem buscar o meu Espírito, que está dentro de vocês, que vai te dar santidade, que vai te mostrar a obediência à minha palavra, para que vivam conforme a minha vontade, e dentro de vocês transborde a minha água viva. Glória a Deus. Tá, pastor, já estou finalizando. Tá, pastor, mas há obstáculos, pastor, que vai me impedir de beber desta água. Sim, tem obstáculos, sim. Eu vou citar algum aqui para vocês. Primeiro, o orgulho humano. O ser humano orgulhoso, ele não vai permitir que Jesus transborde nele água viva. Ele vai falar assim: eu não preciso tanto assim de Deus. Eu conheço pessoas assim. Consigo me virar sozinho. Este Jesus que vocês pregam aí, eu vejo muitas pessoas pregando, mas vivendo de outra maneira. Para que eu vou beber dessa fonte que essa pessoa não está transformada? É o orgulho humano. Não está olhando para a fonte, está olhando para o recipiente que pode quebrar, mas a fonte inesgotável a pessoa não está olhando. Então, às vezes, o orgulho humano impede dessa pessoa beber da fonte. Infelizmente, a Bíblia fala que Deus, ele abate o soberbo. Soberbo é pessoa orgulhosa. Toda pessoa que vive em orgulho, ela não vai receber Jesus, porque ela vai se achar a tal, vai sempre olhar para o outro e não olhar para Jesus. Há também aquela pessoa que tem um pecado não confessado, aí impede que flua dentro dela água viva. É uma pessoa cristã, está servindo ao Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você e eu estamos falhando com Deus em alguma área da vida, Ele fala: olha, vem até mim, peça perdão, eu sou fiel para perdoar os seus pecados. Não oculte os pecados de Deus. Ele está com o olho em toda parte, Ele nos enxerga, Ele te vê, Ele me vê. Então, se a gente está em falha em alguma coisa, nós estamos bloqueando a água viva do Espírito Santo trabalhar dentro de nós. Aí Jesus fala: confesse o seu pecado. Não é para confessar no padre, não, viu, irmão Paulinho? Não, porque no confessionário lá: ô padre, me perdoe, estou com raiz e Ave Maria, vai de Deus. Não. É para chegar até Jesus. Jesus, me perdoa. Eu pequei nisso, me perdoa. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Tem também um outro obstáculo que a pessoa coloca para si: a falta de tempo. Ah, pastor, eu estou muito ocupado para passar tempo com Deus. Opa! Você está ocupado demais para se alimentar daquilo que vai te trazer vida eterna? Está errado. Reveja as suas prioridades. Primeiro o reino, depois as outras coisas. Primeiro Jesus, depois, não estou falando de tempo, amém? Estou falando de Jesus, na sua casa, no seu lar. Primeiro Jesus, depois as outras coisas. Aí tem um outro obstáculo: a incredulidade. Pessoas que duvidam que Jesus
realmente pode satisfazer aquilo que ele necessita. Pessoas que não acreditam que Jesus pode fazer acontecer aquilo que ele precisa na vida. Há muitas pessoas que até dentro da igreja estão lá louvando o Senhor, mas ainda desconfiam que Jesus pode realizar aquilo que ele necessita. Aí Jesus fala para a gente confiar nele plenamente. Nós temos que quebrar esses obstáculos. Em Salmo 34, verso 8 fala, na qual o salmista pede a Deus para aumentar a sua fé. Se você e eu estamos com falta de fé, vamos pedir ao Senhor: Senhor Jesus, eu falo isso com Deus, Senhor Jesus, aumente a minha fé, para que eu possa crer e acreditar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há outro obstáculo também, para entrar na conclusão: a preguiça espiritual. Há muitos que se acomodaram, já serviram a Deus há tanto tempo, que se acomodou. Ficou o quê? Morno. Nem frio, nem quente. Ficou morno. Eu estou servindo a Deus, mas não quero mais buscar como eu buscava antes. Estou cansado. Não, irmão. Deus, ele vai te dar força. Deus, ele vai te dar ânimo para continuar buscando ele como foi na primeira vez que você buscou a ele. Nós não podemos nos estagnar. Nós não podemos nos parar de buscar ao Senhor. Busque a ele continuamente, enquanto ele ainda se pode achar. Porque quando a porta da graça se fechar, não tem como mais buscar esta água viva. Então busque todos os dias. Nós aprendemos aqui hoje, concluindo a mensagem, que nós temos uma única verdade central. E qual que é essa verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única fonte de água viva capaz de saciar a sua sede e a minha sede da nossa alma humana. Tudo mais que o mundo oferece é uma cisterna rota, é algo passageiro, é algo temporário. Mas o que Jesus oferece é eterno, flui e não acaba. O convite permanece. Há quase 2000 anos atrás, Jesus fez esse convite lá no templo para os fariseus, para os judeus, para as pessoas que estavam ouvindo. Mas ele ainda hoje continua dando esse convite: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Este convite permanece até hoje. É uma palavra eterna de Deus. Venha a mim e beba da minha água que eu ofereço para vocês. Água pura, água transbordante. Você que nunca bebeu desta água, está me ouvindo aí fora ou pela internet, reconheça a sua sede espiritual. Entenda que nada neste mundo pode saciar a sua sede. Venha a Cristo pela fé, receba a salvação e o Espírito Santo, e experimente a salvação verdadeira na sua vida. Você que já conhece Jesus, é para mim e para você agora, que estamos vivendo com sede dele, temos que perguntar a nós mesmos, identificar o que tem bloqueado a nossa comunhão com Jesus, aquele que tem nos impedido de nos aproximar mais dele. Nós temos que identificar isso em nossa vida. Senhor, eu preciso melhorar nessa parte para me aproximar mais do Senhor e beber mais da fonte que o Senhor tem para me dar. Eu preciso melhorar nessa parte, eu preciso largar isto. Retorne à fonte que é Jesus. Beba dele todos os dias. Permita que ele flua dentro de você a água viva e transbordante que é o Espírito Santo. Agora, há também aqueles que estão satisfeitos em Cristo, que estão transbordando do Espírito Santo. Louve a Deus pela graça de Jesus. Continue bebendo diariamente de Jesus e seja um canal para outros sedentos. Nunca se afaste da fonte que é Jesus Cristo. Quando bebemos verdadeiramente de Cristo, a nossa sede interior é saciada. Recebemos uma vida abundante. Somos cheios do Espírito Santo. E de nosso interior fluem rios de água viva. Nos tornamos bênçãos para outros e temos uma esperança eterna na glória com Cristo. A porta está aberta, não está fechada. A fonte está jorrando do céu para quem crê no Senhor Jesus. O convite já está feito. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não importa quão longe você se afastou, não importa quão seco você está espiritualmente, não importa quantas cisternas rotas você cavou, venha até
Jesus está esperando por você com água viva, abundante, gratuita e inesgotável. Esse é o nosso Jesus Cristo. Que todos os dias venhamos buscá-lo como uma água necessária para nossa vida sobreviver. Sem Jesus, entenda isso, você e eu não somos nada. Sem Jesus, a nossa vida perece. Com Ele, nós temos vida abundante e vida eterna. Amém? As palmas exaltamos ao nome do nosso Deus.